Bom, boa tarde a todos. Pessoal, obrigado pela presença. Bom, a gente começamos o nosso segundo painel da tarde. Este painel será sobre certificação em metro de robôs médicos, desafios de interoperabilidade, normas aplicáveis e estratégias de ensino. Esse painel discutirá os principais desafios enfrentados pelo setor na certificação compulsória de robôs médicos, com especial atenção à interoperabilidade com acessórios e componentes de outros fabricantes. Serão abordadas as preocupações relacionadas ao atendimento concomitante, aos requisitos da RDC 848, especialmente no que se refere à definição de responsabilidades, limites de escopo, de certificação e impactos regulatórios em sistemas modulares e combinações de uso previstas. Para o palco, eu convido Emilene Martins, gerente sênior de assuntos regulatórios e qualidade para a América Latina da Intuitive. Com mais de 20 anos de experiência em dispositivos médicos, atua em estratégias regulatórias, certificações de conformidade em diversos países da região. Convido ao palco Anderson Pereira, gerente da Gerência de Tecnologia em Equipamentos, a GEQIP da Anvisa, engenheiro mecânico com mestrado em Engenharia de Materiais, possui mais de 20 anos de experiência na regulação de equipamentos e softwares médicos. Convido o Fabrício Gonçalves Torres, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, com formação em Física e mestrado em Processos Industriais. Atua em metrologia, calibração e avaliação da conformidade e gestão da qualidade. Está faltando a fichinha do... Cadê a Ju? Está faltando essa fichinha. As fichas. Está faltando do seu cargo. Tem... Vem aqui. Bom, enquanto isso eu vou chamar as duas, desculpa. Bom, eu convido também Patrícia Silva, gerente de assuntos regulatórios na Johnson & Johnson MedTech, farmacêutica com pós-graduação em administração de empresas, possui mais de 15 anos de experiência em dispositivos médicos e cosméticos. Só um minuto. Faltou um. Bom, convido ao palco Juliana Tanaka, analista de assuntos regulatórios da Siemens Healthineers, farmacêutica biomédica pela USP, possui experiência na área regulatória de dispositivos médicos. Peraí, só um minuto, pessoal. Imprevisto. Bom, eu convido... Desculpa, pessoal. Convido ao palco Antônio Francisco Gentil Ferreira Júnior. Ele possui graduação em bacharelado em Física, habilitação em Física Aplicada e Instrumentação pelo Instituto de Física da USP. Atua como pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT, sendo gerente de laboratório de usos finais e gestão em energia. Desenvolveu diversos projetos de implementação em laboratórios entre 2000 e 2010, na área de segurança de equipamentos eletrônicos e eletromédicos dentro do IPT. Entre 2010 e 2020, atuou em projetos de desenvolvimento de equipamentos eletrônicos na área médica, com destaque para os ventiladores pulmonares na pandemia do Covid-19. Oi, está funcionando agora? Então tá bom. Bom,
Sou eu, né, a responsável por começar. E é difícil, viu? Eu agradeço a Abimed por essa oportunidade, mas falar interoperabilidade numa palestra de prima, complicado. Mas eu treinei um pouquinho, vamos ver se sai direito. Agradeço a todos por estarem aqui. Eu estou aqui hoje representando uma das empresas de robô cirúrgico, mas não só isso, também represento todos do setor, nos desafios que a gente encontra aí na regulamentação vigente. Eu já vejo muitas discussões sobre isso, RGCP, Reliance, tantas coisas que a gente vem falando. Então, aqui acho que eu só vou dar mais uma apimentadinha no assunto. Por que a gente tem que discutir isso agora? É visível o crescimento da cirurgia robótica no Brasil. Eu estava conversando até com alguns concorrentes. Há 3 anos atrás só existia aqui na Hospitalar o Da Vinci, daqui a pouco começou mais um, daqui a pouco mais outro, e hoje a gente tem muitos sendo expostos na Hospitalar, que não é ruim, muito pelo contrário. É a oportunidade que o brasileiro, o cidadão, tem de receber uma cirurgia de alta tecnologia. Então, é muito importante isso. Então, com isso, de novo, a gente está falando de novos concorrentes, novos players, e uma complexidade regulatória que talvez ainda não foi atingido. E aí eu vou trazer um desafio para vocês. Aqui eu vou fazer uma provocação. A gente, até hoje, fala muito de produto. Produto, eu vou digitar o produto. O sistema robótico não é um produto, não é um robô. É um sistema, eu diria mais, até um ecossistema dentro do centro cirúrgico. Então, esse é o meu questionamento. Como certificar todo o sistema do centro cirúrgico e não pensando só em um produto? Por que a gente fala isso? Justamente porque o nosso produto ele tem lá as plataformas, né, já conhecidas, o console, a torre, o robô, mas a gente tem os instrumentos, os acessórios que geralmente são do fabricante. Anderson estava conversando comigo ontem sobre isso, de reconhecer, eles são reconhecidos somente pelo seu robô, mas a gente também trabalha com sistemas de outros, sistemas de terceiros, como insufladores, gestão de energia. Então, é importante que todos esses estejam tratados como um sistema. O primeiro desafio que a gente encontra, então, com relação a isso, é a definição do escopo. O que deve estar incluído nessa certificação? Do meu, como fabricante, do terceiro, o que deve estar incluído nessa certificação? O que é acessório e peça? Onde termina o limite do sistema? A inclusão de acessórios pode impactar a classificação de risco. Às vezes, a gente coloca um acessório para uma cirurgia cardíaca que aumenta a classificação de risco lá na frente. Então, isso impacta diretamente no resultado regulatório no final. Então, a certificação ela é o começo, né? Mas se a gente não definir corretamente o escopo, nós temos problema lá no final, no regulatório. Aí vem a palavra. O segundo desafio, interoperabilidade. Então, o que é isso? Né? É agregar vários equipamentos diferentes ao sistema. Como eu falei, temos o insuflador, gerador de energia. Então, tem muitos componentes, muitos equipamentos que trabalham em conjunto. É uma integração de diferentes tecnologias, desde o bisturi elétrico, lá, que é uma tecnologia mais antiga, até o robô por si, que é uma tecnologia muito mais nova. Então, temos várias tecnologias, várias configurações do uso clínico, né? E o que isso impacta? A gente não tem normas atuais para isso, né? A gente não tem normas, são tratados como equipamentos individuais a serem certificados, validados pelo fabricante a estarem com aquele produto, né? Mas a gente não consegue certificar aquilo ali como um sistema. Isso aumenta também a complexidade da certificação, se a gente for fazer dessa maneira. Exige uma avaliação caso a caso, e a intercambiabilidade, é outra palavra difícil, que seria o quê? Seria justamente isso. Eu tenho o insuflador de empresa X, aí o hospital quer comprar da empresa Y, que é mais barato. Posso isso? Está validado? Está dentro do escopo da certificação? Se não está, não pode, mas
como nós não tratamos como um sistema, o hospital, para implementar aquela cirurgia robótica, precisa daquele sistema, daqueles equipamentos, daquelas possibilidades, fica mais difícil. As normas aplicáveis também é um desafio para a gente, porque quem define o que se aplica? Hoje, o Brasil ele não tem uma ligação com uma norma de cirurgia robótica, de equipamentos robóticos, já existe internacionalmente, mas a gente ainda não tem, quem sabe aí nessas novas revisões a gente consiga alguma coisa. A gente, então, com isso, tem forte dependência do fabricante, porque o produto, muitas vezes, o laboratório, a ACP não conhecem, e a gente tem que explicar mesmo, do começo, como que é e tal, para ver quais são as normas que a gente vai seguir aqui. Então, isso é uma responsabilidade compartilhada que nós temos. Não é um checklist, a gente não tem um checklist. Queríamos ter alguma coisa mais direcionada. Infelizmente, é uma construção. A gente constrói uma nova tecnologia e, junto com os nossos parceiros, laboratórios, OCPs e até reguladores, a gente vai trabalhando essa construção. A estratégia de ensaio, também muito ligada com as normas que a gente vai utilizar. Sempre importante que o fabricante esteja em conjunto, alinhamento entre o fabricante e o laboratório, mas nem sempre é linear. Então, assim, eu não sei se aquilo que eu usei com o meu laboratório é o mesmo que o concorrente está usando com o laboratório dele, que é o mesmo que vai dar qualidade para todos os pacientes, que é isso que eu estou falando, que a gente veio falar aqui, né, da segurança e eficácia dos nossos produtos, né? Então, é bem complicado essa parte aí, porque hoje a gente está um pouco seguindo os internacionais, o que os fabricantes seguem, mas cada um está trazendo da sua maneira. Consistência documental é não menos importante, então a gente precisa garantir a certificação, alinhamento da técnica com o escopo. A gente precisa registrar isso, então ter uma coerência regulatória e um sistema de documentação, com todos os documentos, todos os registros de testes, listas de acessórios, configurações, toda a documentação necessária. Qualquer inconsistência nisso, que a gente vem trazendo desde lá do começo da certificação, gera exigência no final, retrabalho e atraso regulatório, que ninguém quer isso aqui, né? Aí aqui vem, para mim, esse é o item mais importante, que é gestão de mudanças. A gente está falando de uma alta tecnologia que muda todos os dias. É uma evolução contínua, todos os dias tem mudança, atualização de software. Foi falado ontem sobre software, e muito, muito importante a discussão, porque justamente fala dessa necessidade, né, de continuar. Então, assim, isso é muito importante a gente também saber aonde isso impacta na certificação ou não, tá? E agora a gente vai ver aí muitas IAs, muitas coisas, e a gente precisa entender e que a regulamentação esteja alcançando tudo isso conosco. Então, por fim, o desafio não é testar. O desafio é garantir a coerência do sistema como um todo. Para onde a gente precisa evoluir? Então, uma melhor definição do sistema versus produto, maior clareza na inclusão de acessórios, mais previsibilidade regulatória, mais o nosso famoso checklist, ou pelo menos um direcionamento, maior alinhamento entre fabricante, OCP e regulador, ambiente regulatório que precisa acompanhar a evolução tecnológica, e segurança e inovação precisam evoluir juntas. Isso exige evolução regulatória também, sempre pensado aí no nosso paciente, que é o final e o mais importante, independente da tecnologia a ser utilizada. É isso que eu tenho. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Márcio, em nome da Abimed, né? Agradecer à Abimed essa parceria aí, que vejo aqui muitas caras que eu já conhecia de outros anos atrás, estou aqui antigo, outros novos também, né? Isso é bom para renovação. Inclusive, está aqui meu professor Fabiano. Quando eu entrei na Anvisa, ele que me ensinou toda a parte regulatória. Queria cumprimentar a todos aqui. Bom,
Essa parte de certificação em metro de robôs, ela já vem sendo feito paulatinamente, né, gradativamente, nas normas que são aplicáveis. Conforme a Emiliane falou, tem uma norma internacional já específica para isso. Claro que ela vai ser mais uma norma particular que vai agregar junto com as outras, dependendo de cada tecnologia que vai estar envolvida. Nas próximas reuniões, nas revisões da IN, eu não sei se já vai dar para colocar essa, porque ela tem que estar internalizada, a gente tem que ter laboratório acreditado para executar essa norma, para a gente poder exigir. E mesmo assim que a gente coloca, a gente dá um prazo para as empresas se adequarem, né? Então, tá, vamos... sim. Então, tá. Bom, a primeira parte que a empresa, antes de regularizar um robô cirúrgico, é verificar em qual enquadramento ele está, né? Se é na classe 2, classe 3. E esse enquadramento vai depender do acessório que ele utiliza, conforme a Emiliane comentou. Se ele utiliza por exemplo, um bisturi eletrônico, que é de classe de risco alta, classe de risco 3, que é passivo de certificação pela norma 60601-2-2, ele vai se enquadrar na classe 3. Então, depende da indicação de uso e da tecnologia utilizada no robô. Então, esse aqui é só um exemplo do robô, esse robô cirúrgico na parte de cirurgia geral, aqui de abdômen, que utiliza um bisturi eletrônico, ele vai ser classe 3, tá? Cirurgia endoscópica. Aqui outros exemplos. Um robô que utiliza um laser de alta intensidade, que também é classe 3, ele vai ser classificado na classe 3. Tá? E aí, por utilizar laser, ele vai ser certificado também o módulo que utiliza o laser pela NBR IEC 60601-2-22. Um sistema de ultrassom robótico seria um classe 2, mas também passível da certificação pela norma aplicável, norma particular de ultrassom, que é a 60601-237. Seria um equipamento classe 2. A parte de radioterapia, robô para radioterapia, classe 3, devido ao risco intrínseco à radioterapia, né? Então, alguns tipos de robôs que incorporam medição de oximetria, medição de pressão arterial para uso em consultório, ambulatorial, alguma coisa assim, seriam classe 2. E aí, todos os componentes que estão embarcados no robô precisam ser certificados pelas normas aplicáveis, pelas normas particulares, de medidor de pressão, de oxímetro de pulso e nos outros equipamentos que tiverem agregados, né? E a norma geral também, de segurança elétrica, robô de cirurgia ortopédica. Como ele não agrega, nesse caso aqui, ele não agrega uma cirurgia de alta frequência, né, um bisturi eletrônico, nem outro tipo mais de risco, ele está na classe de risco 2, médio risco. Claro que tem que ter tem o risco todo de compatibilidade eletromagnética, eu vou comentar mais à frente, certificação eletromédica e tal, certificação elétrica e etc. E aí, entrando agora na parte da certificação em metro, que é aplicável para todo tipo de robótica cirúrgica, acho que todo mundo já, quer dizer, não sei se para os novos aqui, essa certificação vem de mais de 30 anos, mais de 30 anos atrás, quando o Inmetro, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, fez uma parceria, um acordo, em que a Anvisa, na época era o Ministério da Saúde, poderia utilizar da infraestrutura do Inmetro para fazer o processo de certificação eletromédica, né? Que o Inmetro já era um organismo, uma instituição pública que tinha acreditação com organismos certificadores para diversos produtos, pneu, brinquedo, concreto e etc., né? Então,
a gente utilizou dessa experiência para se criar esse processo de certificação eletromédica. E aí o Juliano já até comentou na anterior, a RDC a 549 de 2021 será alterada conforme a necessidade, mas atualmente ela está ok, vamos avaliar com o RGCP aí do Inmetro se vai ser necessário, mas a princípio a gente não viu necessidade. E a instrução normativa 384 de 2020, que trata da lista dos equipamentos. Tem 78 tipos de equipamentos que têm normas particulares, precisam ser certificados, e os equipamentos que não têm norma particular, e minimamente eles precisam ser certificados pela norma geral e compatibilidade eletromagnética e outras que são aplicáveis, alarme, usabilidade, etc. Bom, aqui, por exemplo, o sistema cirúrgico robótico, que a Emilene comentou no início, eles foram os pioneiros aqui no Brasil, ele precisa passar por todos esses ensaios aqui, por essas normas aqui. A 60601-1, a norma geral de segurança elétrica, e as suas emendas, a emenda 2 de 2022 já entrou em vigor, a 60601-1-2, que é de compatibilidade eletromagnética, que essa é importantíssima para ver a parte de sistema, né, com outros fabricantes, com outros produtos que vão estar ali no centro cirúrgico. A 22, a 60601-22, que é de bisturi eletrônico. A 16, né, de ecossistema. A 19, alarmes. A 218, que é a parte de endoscopia, que ela utiliza sistema de endoscopia, que é a 60601-2-18. Quando a gente tiver internalizado a norma particular de robótica cirúrgica, ela vai incluir aí. Então, vai só acrescentando aí. Bom, esse processo de certificação agregou muita segurança e também nas análises da Anvisa, quando a gente recebe um produto certificado, já é bem mais tranquila a análise do processo. Mas tem a resolução RDC 848 de 2024, que a gente publicou em 2024, que era de segurança, antigamente era segurança e eficácia, que era a RDC 56 de 2001. Ela veio a substituir, ela trata agora, segurança mudou o termo para desempenho, que eu achei que foi melhor, aplica-se mais a equipamento também, né? E ela traz todos os requisitos de segurança e eficácia. Então, por exemplo, na análise de uma robótica cirúrgica, além da certificação, eu posso pedir, e o fabricante está na frente. O fabricante tem os ensaios já por essa norma internacional. A gente pode pedir o envio desses relatórios, mesmo que não esteja na certificação, para garantir que a gente avaliou mesmo a segurança de todos os requisitos necessários para a concessão do registro, né? Então, essa normativa aqui foi baseada no documento do IMDRF, né, do fórum do IMDRF, e ela é harmonizada também no Mercosul, só para informar aqui. E essa parte de interoperabilidade, compatibilidade técnica, esse é fundamental para garantir a segurança do ecossistema, eu diria o ecossistema de equipamentos, de acessórios, de sistemas, não só do robô cirúrgico, mas dos componentes que estão ali perto. A mesa cirúrgica, que ela tem que ter compatibilidade eletromagnética, o bisturi, o microscópio cirúrgico, o arco cirúrgico, tudo que está ali pode interferir no funcionamento desse robô. Então, todos eles também têm que ter a certificação eletromédica, tem que ter a compatibilidade eletromagnética, ele não pode emitir acima de um certo valor para não interferir no funcionamento do outro equipamento, do robô, nem o robô pode emitir uma interferência eletromagnética que vai alterar o funcionamento, por exemplo, do monitor de sinais vitais, sei lá, do monitor de acompanhamento. Então, isso é essencial aí para garantir a segurança e essa compatibilidade, esse ecossistema. Então, todos os equipamentos que estão em funcionamento numa sala de cirurgia
tem que estar certificados, nenhum pode emitir e ele tem que ter uma proteção mínima de interferências eletromagnéticas, né? Então, existe, no caso do Da Vinci, né? Por exemplo, ele está no primeiro caso ali, o fabricante ele tem todo o direito de tornar exclusivo, por exemplo, não poder se utilizar braço robótico de outro fabricante, uma haste endoscópia de outro fabricante. Ele tem dispositivos de segurança que bloqueiam essa intercambiabilidade, né? Então, isso daí a Anvisa não interfere, cabe ao fabricante, no seu gerenciamento de risco, decidir se ele vai optar por a parte de exclusividade ou se ele vai abrir para uma conexão com outros tipos de fabricantes, outros acessórios, né? Isso é uma decisão do fabricante. No seu gerenciamento de risco, ele faz isso e comercialmente é uma escolha dele, né? Inclusive, no que a Emilene falou, por exemplo, um braço robótico ali, ele pode ser utilizado, acho que 10 vezes, né, por ciclo. 10 a 15. E ele conta, a partir desses, chegou no tempo limite ao uso 10 vezes, ele tem que ser descartado, né? Então, e aí, eu não vi ainda processo de registro específico para o segundo caso, em que o fabricante do robô cirúrgico possibilita o uso de outros braços ou de outros componentes e acessórios de outros fabricantes. A gente ainda não chegou, mas vai chegar. Igual temos oxímetro de equipamentos de oximetria, que ele pode ser compatível com vários tipos de sensores. Tem uns registros só de sensores. E aí, no registro dos sensores, ele tem que mostrar nos testes a compatibilidade que ele tem com vários equipamentos que ele diz que é compatível. Então, pode ser que no futuro tenha para braço robótico, né? Para componentes e acessórios de braço robótico. Eu acho que já estourei meu tempo aqui, né? Então, o ecossistema que a gente que eu comentei anteriormente, tem que ter um ambiente todo controlado. A parte de insuflação, todos os acessórios que são ensaiados com o produto no processo de certificação tem que constar no certificado de conformidade. Tá? Tem que estar listado todos os acessórios. E os outros equipamentos que não fazem parte especificamente daquele microsistema, mas que fazem parte do ecossistema da sala de cirurgia, tem que estar também certificado, para um não interferir no outro. Tá? É o que a gente busca, mais segurança e ter uma sala de cirurgia com toda a segurança, em que um equipamento não vai interferir no outro e que tudo se processe dentro da melhor forma, né? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Não. Foi o que eu estava pensando. Bom, som. Oi, pessoal. Boa tarde. Márcio, agradeço o convite da Bimed aqui. Eu espero poder acrescentar um pouquinho mais. Eu acho que tanto a Emilene quanto o Anderson já comentaram alguns aspectos importantes que eu vou também comentar aqui no processo. E a ideia é trazer um pouquinho mais, né, do cenário normativo, talvez aprofundando em alguns aspectos específicos e também dando um contexto geral de como isso opera, né? Hoje a gente tem um sistema que é bem robusto, ele tem uma base mundial que praticamente se replica em cada um dos países e é como a gente tem lidado com o sistema, isso tem funcionado bem. Eu estou há mais de 30 anos mexendo com esse tipo de equipamento, o Anderson também está há muito tempo aí, a gente vê que isso funciona bem. Então, eu vou falar um pouquinho, primeiro, do que é o IPT, para entender e apresentar para vocês um pouquinho a instituição, e a gente vai para esse contexto normativo. Tá? Então, um primeiro momento, assim, só para entender, o IPT é uma empresa pública que ele está aqui para servir a sociedade, dar apoio e dar suporte. Então, dentro da estrutura do IPT, a gente tem diversos laboratórios que fazem toda a parte, desde certificação de produto, desenvolvimento de produtos, né?
Então, tem vários campos do IPT pelo estado de São Paulo e também algumas unidades fora do estado agora. A gente tem uma unidade em Manaus, que a ideia é que isso também possa ser difundido para outros momentos. Então, dentro do estado, a gente já apoiava muita coisa nacional e a ideia agora é extrapolar isso fora o estado, né? Então, dentre as várias coisas que a gente desenvolve lá, eu vou destacar a parte de pesquisa, que ajuda a desenvolver novas necessidades. Por exemplo, como a gente consegue, eventualmente, entender melhor a intercambiabilidade dos equipamentos, esse cenário. A gente pode montar, dentro da estrutura do campus, um ambiente cirúrgico e, nesse ambiente cirúrgico simulado, você sair do contexto normativo, que você analisa o indivíduo, para um contexto em grupo, onde você analisa o todo. E, junto com isso, a gente carrega as outras informações que tem dentro da instituição, que são as questões dos testes, inspeções e tudo mais. Então, dentro da estrutura do IPT, a gente tem várias unidades que acabam apoiando em diferentes aspectos. Então, a ideia é que cada uma dessas competências técnicas crie uma mancha de solução complementar. Então, no nosso caso, por exemplo, eu preciso de materiais, tem que ser biocompatíveis. Então, você tem um grupo de materiais, você tem um grupo de nanotecnologia que consegue trabalhar, eventualmente, a questão de citotoxicidade, ou como você consegue melhorar um dispositivo. Tem o nosso time da área de energia, que a gente faz os testes, que entende essa questão, corrente de fuga, choque, desempenho. Tem a parte regulatória, que o Fabrício vai comentar um pouquinho mais, que traz as questões metrológicas, né? Então, a ideia é que, a partir desses elementos, a gente consiga construir esses diferenciais para a sociedade e para as empresas, né? Eu vou destacar aqui um dos centros, que é o NUTABS. O NUTABS é um centro específico para a área de saúde. Então, hoje, dentro da estrutura do IPT, a gente tem um projeto que é o projeto do xenotransplante. O que é o xenotransplante? Você vai colocar o DNA humano num animal, vai gerar um órgão nesse animal que ele pode ser transplantado para um humano. Então, você tinha aquela fila de rim, aquela fila enorme, e você acaba construindo num ambiente genético, animal, com DNA humano, para você diminuir a rejeição desse órgão, tá? E é nesse centro, por exemplo, que a gente pode ter um case desse, de montar uma estrutura de usabilidade, de intercambiabilidade de equipamentos. Eu acho que é uma coisa importante que traz para o nosso cenário, além de outras ações como IPT Open e tudo mais. Mas vamos para o nosso contexto geral. Eu acho que o Anderson colocou bem. Aqui é um fluxograma de como funciona um processo de registro, né? Então, a gente tem lá a nossa saidinha na bolinha amarelinha lá em cima, a gente vai para a classificação do produto, aí vamos chegar em um determinado momento, tem ensaio, não tem ensaio, aí você prepara o dossiê técnico, preparando o dossiê técnico, você vê, puxa, classe 3, classe 4, dancei, né? Aí você tem toda a questão do risco, então você tem uma série de requisitos complementares. Se não tem, você tem um caminho mais fácil, que você faz a notificação, isso vai para a aprovação do produto. Aí depois você tem a comercialização e, no fundo, a tecnovigilância, sempre olhando isso como um todo, e a própria empresa também pegando e coletando essas informações, porque esse processo é contínuo, ele não para, né? E como funciona o contexto normativo? Essa parte, eu acho que é uma das partes mais importantes. O Anderson comentou bem, a gente tem uma norma que é a norma geral. Então, pensem ela como uma norma-mãe, tá? Então, essa norma-mãe, ela tem essa estrutura, que é IEC, NBR, EC, 60601 é o grupo dela, que trabalha em equipamentos médicos. Aí ele tem o primeiro traço. O traço 1 quer dizer assim, eu sou mãe. Então, eu sou a referência para vocês. Aí, a partir daí, você tem os subtraços. Então, a gente vai ver aqui, tem dois tipos de subtraço. Traço 1. Opa, quer dizer que eu não sou mãe, mas sou quase mãe. Entendeu? O 1 é aquela que está bem próxima, que também vai aplicar para uma série de equipamentos. E aí, o que entra e que é crítico nesse sentido? A parte de interferência eletromagnética, compatibilidade, ou seja, o ruído que o equipamento causa para os demais e o quanto ele suporta do ruído dos demais. Aí depois a gente passa para outras normas importantes, por exemplo, a 1.6, né, que é a usabilidade. 1.8, quando você comentou alarmes. Então, você tem uma estrutura de normas que ela está e ela aplica de forma geral a todos os equipamentos. Aí você tem uma segunda classe, que aí elas já são a classe das tias, vamos pensar assim, né? Que aí você tem o traço 2. O traço 2 a gente chama de normas particulares, né? Então, essa estrutura particular, ela visa dar aspectos de desempenho e segurança específicos para produtos específicos. Então, esse é o ponto principal. Então, o que a gente vai tratar aqui, tentar discutir um pouco o contexto normativo do robô,
ele está dentro de uma norma particular específica para o robô. E essa norma que precisa passar por um comitê técnico da ABNT para que possa ser traduzida e ser incorporada ao nosso portfólio de normas que a gente tem no país. Então, esse é um trabalho grande que depende da participação de muitos, inclusive vocês na sala, porque os comitês são abertos para empresas, para pessoas de uso geral, para os institutos e tudo mais. Então, no caso do robô, a gente tem uma norma específica, que é a 277. Tá? Então, é uma norma IEC. E aqui está o nosso amiguinho, né? Emilene está aqui, eu puxei o nosso amigo para dar um geral para o pessoal. Então, o robô ele tem 3 componentes principais. Então, você tem um componente, que é o robô em si. Você tem um componente onde você tem a operação do robô e um componente para visualização cirúrgica. Tá? Então, tudo isso precisa ser contabilizado na estrutura da norma. Então, o que ela busca? Ela busca a segurança básica e o desempenho essencial. Isso é padrão, toda norma tem segurança básica, desempenho essencial. E aí você precisa entender bem o que é o desempenho essencial do meu equipamento. Quando você entende o desempenho essencial do equipamento, aí você consegue tratar o contexto normativo, tratar o contexto de gerenciamento de risco e construir o seu dossiê técnico. Essa norma, em especial, eu vou falar para vocês, 80% dessa norma é análise de documentação de risco. Você tem que ter um bom conteúdo de documentação de risco estruturado para que você consiga, assim, atender os requisitos da norma. Isso é fundamental, por quê? Porque a empresa precisa disso. E quando você faz seu gerenciamento de risco, eu considerei o bisturi de RF da empresa companheira? Não, não considerei. Esse bisturi de RF ele tem uma assinatura, por exemplo, dentro de interferência eletromagnética. Então, você pense que a interferência eletromagnética é muito parecido com um instrumento musical. Quando você toca uma tecla, você tem uma série de frequências que aparecem mais e menos e caracterizam aquele equipamento ou aquele sistema. E quando você mistura coisas, você está misturando frequências diferentes que eventualmente não foram testadas para o seu produto. E aí você começa a trazer elementos de risco para esse desempenho essencial. Né? Vamos lá, qual que é a ideia? Vamos puxar os elementos principais. Qual que é o desempenho essencial do robô? Você tem 2 elementos principais. Uma é a integridade da informação. Aquela informação que eu vejo, que estou visualizando, ela reflete a realidade da operação. E a outra é a questão de controle de movimentos. Vamos imaginar um robô que ele começa a tremer. Aí não vai adiantar, né? A ideia é exatamente evitar isso. E aí, dentro dessa estrutura, eu vou destacar alguns pontos críticos da norma que entram, por exemplo, com as situações de risco, né? Ou seja, os riscos associados que a norma elenca como críticos para o processo do robô. Colisão com pessoas, colisão com objetos, colisão com o próprio robô. Que o robô mesmo pode danificar a sua estrutura quando colidir com ela mesma. Né? E, entre outros riscos, a gente tem a questão do movimento mecânico. Então, o movimento ele é feito dentro do campo de visão do operador. Então, vocês veem essa imagem, o robô só pode se movimentar dentro do campo de visão. Então, ele tem que ser atuado, ou seja, você tem que obrigatoriamente fazer um movimento para que isso aconteça. Aí, foi. Então, além dos riscos mecânicos, você tem a questão de dispositivos de parada de emergência, dispositivos de proteção, de parada. Então, você imagina, olha como esse robô está sendo utilizado numa cirurgia. O pessoal vai lá, enche ele de plástico. Maravilha, né? Para limpar, fica muito bom. Mas você acaba criando o que a gente chama de uma condição anormal, porque ele não foi projetado para ser operado com plástico. E essa operação pode causar um excesso de temperatura. Então, aí a gente tem os testes de temperatura que são feitos, no caso, como o pior caso de proteção. A gente tem outros riscos térmicos que estão vinculados com laser, com bisturi de RF, ou mesmo com essas radiações indesejadas, que seriam essas reflexões. Passado pela norma particular dos robôs, a gente tem que entender que tem toda essa série de normas, que o Anderson já comentou bem, que se aplicam também ao produto. Tá? Então, acho que um ponto que eu vou destacar é a última linha. Além dessas séries de normas, se você colocou um acessório, um componente diferente do que a gente tem no usual das normas mães, você vai ter que testar também para esse acessório. Então, aí começam as dificuldades. Se você tem um projeto, uma coisa nova, uma atualização, você tem que refazer os testes considerando esse cenário. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, das normas que foram utilizadas no processo do registro do Da Vinci. Então, vocês percebem que tem uma série de normas, inclusive, por exemplo, aquelas questões de norma que realizam com card de proximidade. Então, você tem outros requisitos que são específicos do seu sistema, que quando você desenvolve, você tem que trazer o contexto normativo. E, para fechar, os pontos importantes. O contexto é complexo,
Tá? E ele é compatível com o equipamento. A gente tem que ter essa complexidade por conta da dificuldade que é trabalhar com um universo desse, né? O gerenciamento da documentação de risco, ela praticamente é o caminho do processo de registro dele. Se você faz isso bem feito, isso é fundamental. Um ponto importante é, quando você pega um robô desse, trabalha num ambiente de telecirurgia, aí você precisa de complementação normativa. Então, 2 normas específicas que acabam trabalhando nesse cenário precisam ser consideradas, eventualmente outras ainda, né? E, por fim, a ideia é, a gente está sempre disponível em termos como instituição para ajudar no desenvolvimento. Então, esse ambiente, né, de teste, esse ambiente inovativo, é algo que temos muito interesse em trabalhar e apoiar também essas questões. É isso, pessoal. Obrigado. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado, né, pelo convite. Muito bom estar aqui, dando os meus pitacos sobre os desafios metrológicos na certificação dos robôs cirúrgicos, né? Só começando, né, falar um pouco desse contexto regulatório. Os dispositivos médicos, né, no aspecto regulatório, ele tem se tornado cada vez mais um sistema integrado. Isso daí é bastante importante a gente ter essa noção, né, que ele, atualmente, ele cada vez mais, né, ele é muito além do que o hardware, né, para ele garantir a funcionalidade, confiabilidade metrológica, segurança principalmente, ele tem que levar em consideração não só aspectos de hardware, mas aspectos de software, inteligência artificial, né, processamento de sinais, e isso torna ele muito mais complexo no ponto de vista de medições. Um hospital, quando ele adquire um produto, né, como o robô cirúrgico, ele basicamente inicia o processo, né, pensando nas especificações técnicas de processamento computacional, número de braços ou produtividade, né, do hospital, a questão de facilidade, né, de ganho, né, de segurança para a questão do paciente. Mas, do ponto de vista metrológico, o que realmente importa para a gente é a questão da precisão, estabilidade, a percepção que o instrumento dá para o cirurgião, segurança funcional, e tudo isso daí tem que ter um arcabouço de evidência muito bem objetiva do desempenho desse equipamento. E iniciando, né, assim, seria a ponta do iceberg, né, desse tipo de instrumento, né, do ponto de vista metrológico, entendimento de que ele tem uma série de parâmetros, né, metrológicos que são necessários. Um deles é, por exemplo, a questão do posicionamento, a ponta do iceberg, né, porque é o principal dele. Então, ele nada mais é do que um sistema em 3 dimensões, em que ele faz movimentos muito precisos. Então, é necessário medições submilimétricas com uma boa exatidão. Isso daí é algo essencial para esse tipo de equipamento, mas ele vai muito mais além do que isso, né? A questão do sensoramento de força, o equipamento ele tem que dar um feedback para o cirurgião, né, um feedback áxico, né, que na prática quer dizer o seguinte: o cirurgião, para ele ter a sensibilidade adequada para fazer a cirurgia, o equipamento ele deve medir a força com uma boa exatidão, né, processar essa informação em tempo real e transmitir essa informação para o cirurgião, né, para o joystick. Isso daí, no aspecto metrológico, é bem complexo, né? Como, por exemplo, essa questão do tempo real. Ele, como um todo, ele trabalha como um sistema em todo o processo em tempo real, né? Então, a questão da latência é essencial,
o sistema ele não pode ter atrasos, a gente está falando aí em questões de milissegundos, isso pode acarretar em uma série de problemas críticos, né, como movimentos não adequados ou até mesmo perda de controle. Então, as medidas de latência, de sincronismo, elas devem ser levadas em consideração, e isso traz uma outra complexidade também com relação à parte metrológica, que nós passamos de ter que fazer as medidas dos parâmetros desse sistema, não somente na questão mais estática, mas também considerando condições dinâmicas, né? E isso torna a coisa mais complexa. A visão 3D, ela passa a ser um processo metrológico também, ele é um parâmetro metrológico por conta da resolução, profundidade, fidelidade de cor, taxas de quadros. Então, toda a questão da visão 3D, ela tem que ser tratada metrologicamente também, né? Então, ter um procedimento que se consiga quantificar tudo isso, né, também acaba sendo um desafio. E, como eu disse, essa arquitetura computacional, ela leva em consideração tudo isso, né? Como eu disse, esse sistema ele é integrado, então os sensores, processamento, inteligência artificial, eles devem ser trabalhados, eles devem ser considerados como um sistema único. E isso daí converge para a necessidade de que esses robôs eles precisam garantir a segurança funcional, né, por meio da detecção de falhas, entrar no estado seguro, questão dos alertas, né, evitar os movimentos perigosos. Isso tudo, para funcionar, tem que ter uma série de redundâncias, a integridade do sinal é essencial, né? Então, até então, assim, né, tentei dar um geral, né, dos funcionamentos do robô, e esse desafio que eu tenho comentado, né, sobre a questão da metrologia, tem bastante, a gente tem bastante dificuldade por conta da questão que o laboratório, o laboratório de ensaio, de calibração, ele ainda atua de forma segmentada, né? Ele tem essa questão disciplinar, de atender o sistema em partes e não como um sistema integrado. Lá no IPT, a gente há 20 anos tem tentado mudar isso, né? Integrando laboratórios, tentando buscar um meio de conseguir atender sistemas como um todo. Isso tem acontecido na área médica também, mas ainda é um desafio de integrar tudo isso. Por conta, né, que o que acontece hoje na prática é que os ensaios elas são realizados por meio das funções críticas mais segmentadas, né? Então, você tem a parte dos sensores, os subsistemas, eles são calibrados e são medidos, né? Os parâmetros eles são executados de forma separadas. Isso daí causa uma série de questões metrológicas por trás disso, né? Porque você não avalia, por exemplo, a questão da latência, como que a interoperabilidade de um sistema, quando você se conecta, a questão da força, se ela se mantém ou não, né? Então, essas questões elas acabam sendo mais complexas. Bom, isso aqui eu comentei, vou passar por conta do tempo. E, além disso, né, então, o fato de nós termos os laboratórios que são mais disciplinares, eles atendem o sistema de forma um pouco mais isolados, além dessa dificuldade, né, e dessa necessidade de integrar esse laboratório para atender na sua totalidade, isso daí também traz outras questões, porque o laboratório ele precisa ter mais capacitações do que geralmente se tem, né? Então, competência em software, análise de sinais, avaliar a questão de telecomunicações, como que o laboratório, o protocolo, né, do sistema, ele age. Então, essas camadas que vão desde a parte de hardware até o que realmente, né, que entra a questão de software, como que é feito o treinamento do sistema, que ele faz todo esse controle de movimentos.
O laboratório ele precisa se capacitar mais para isso, né? E ainda acaba sendo um desafio. Então, esse é um pouco, né, da minha visão do que a gente precisaria, né? Como uma conclusão que eu vejo, há ainda uma necessidade da gente conseguir ter laboratórios mais integrados. O IPT está tentando fazer isso, né? A gente tem conseguido alguns sucessos, mas tem uma complexidade de conseguir entregar um serviço totalmente completo, né, para esses tipos de sistema. E aí fica essa questão, né, da capacitação também, ela ainda é necessária. E por conta disso, né, o sistema, a gente tem que mudar o paradigma dele. Ele não é um sistema que é um conjunto de partes ali, ele é um sistema integrado, ele é um sistema cyberfísico, ele é uma plataforma metrológica completa. O laboratório tem que ter a visão disso para esses tipos de equipamentos como o robô cirúrgico. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, queria agradecer a vocês todos pela apresentação aqui que a gente teve. Acho que é um tema muito atual, muito interessante. A gente viu, como a Emilene começou dizendo, né, a gente tem agora uma gama muito maior de robôs sendo oferecidos, e que bom que isso está acontecendo, a gente está evoluindo nas cirurgias, então a gente tem cada vez mais a escolha de ter a opção robótica, que, quando possível, acho que tem sido a preferência dos pacientes, né, que podem, enfim, ter esse acesso. E eu acho que você foi muito feliz quando você colocou, Emilene, e aí, seguindo um pouco a ordem aqui das perguntas, seguir a ordem um pouco das apresentações, mas eu acho que você foi muito feliz quando você usa a palavra ecossistema, porque ela traz um peso importante para os desafios que a gente tem da parte regulatória ainda, com esse tema, e como a gente ainda precisa evoluir, né, em alguns pontos. Como gera dúvidas quando a gente começa a pensar na estratégia regulatória para definir tudo isso. E aí a minha primeira pergunta para você seria, até que ponto vocês, fabricantes, né, na figura do fabricante, conseguem limitar, testar toda essa interoperabilidade, é uma palavra difícil, gente. De fato, é uma palavra bem difícil, mas essa interoperabilidade dos acessórios. Então, como vocês definem, até que ponto a empresa vai com essa interoperabilidade? Boa pergunta. Está funcionando? Está bem baixo. Está baixo? Dá para escutar? Dá para escutar? A pergunta foi tão comprida e teve um problema no microfone capaz de eu esquecer. Não, porque foi uma boa pergunta. Se a latência. que eu repito, eu repito. Não, tudo bem. A latência aqui. Tá? É uma ótima pergunta. E como fabricante, eu acredito que a gente tenta fazer isso o máximo possível. Quando a gente começa um desenvolvimento de um robô, de qualquer equipamento, de qualquer coisa, muitas vezes a gente usa outros acessórios de terceiros. Aí depois, talvez fabrique internamente ou continua com essa parceria. Isso é comum. É comum, por exemplo, os nossos endoscópios. Temos parceria com empresas que os outros também têm. Então, isso é muito comum. O que faz o diferencial daquilo que a gente quer que realmente seja integrado, que aí não pode, a gente não garantir que o hospital não vá usar nada diferente, a gente faz, por exemplo, com RFID. Então, os nossos instrumentos, eles são todos conectados com o RFID. Então, não é possível colocar um instrumento de uma outra pessoa, de uma outra empresa, porque ele não vai reconhecer. E para equipamentos, a grande maioria, a gente faz o conector que conecte só com o nosso robô, porque aí vai comprar, mas só vai funcionar naquele conector com aquele equipamento terceiro. É uma maneira que a gente tem de conseguir
fazer com que, pelo menos os equipamentos principais, os primordiais para aquele sistema funcionar adequadamente, validado, testado, estejam todos de acordo. A gente faz isso. Não quer dizer que não tem aquele lugar que vai tentar dar o famoso jeitinho, mas é assim que os fabricantes se blindam nessa situação. Legal, interessante, obrigada. E aí eu vou pegar um link agora para o Dr. Anderson, perguntando até que ponto vocês esperam que o fabricante, considerando essa questão e essa existência da intercambiabilidade dos acessórios, inclusive, principalmente, até que ponto é a responsabilidade do fabricante demonstrar a compatibilidade com esses acessórios e onde começa a responsabilidade compartilhada com as empresas terceiras? Bom, é uma decisão do fabricante quanto a essas proteções, é claro. Isso faz parte do gerenciamento de risco para eliminar riscos envolvidos, né, para diminuir possibilidades. Mas existe a possibilidade de outro fabricante, desde que demonstre a compatibilidade, já tem para outros equipamentos, que mostra, através dos ensaios mecânicos, elétricos e o que for necessário, para demonstrar a compatibilidade com certo tipo de especificação, tipo de conector, conexões. Então, existe essa possibilidade. E aí é uma responsabilidade compartilhada. Por exemplo, se deu problema com a haste da endoscopia, de que fabricante? Foi do equipamento ou foi da haste? Né? Então, a parte da tecnovigilância já fica mais complexa. Né? Até que ponto ele demonstrou compatibilidade? Demonstrou, mas aquele equipamento era proibido, era o uso exclusivo de acessórios só do fabricante. Nesse caso, se o serviço utilizar um outro, como o fabricante delimitou e determinou que era só desse fabricante, quem responde, o serviço de saúde é responsável por isso. Tá? Então, ele assume a responsabilidade. O fabricante se isenta porque foi utilizado um outro acessório que não é. Né? Então, tem atualmente é assim que funciona, né? Perfeito, é um ponto bem importante para garantir um pouco mais de segurança também para o fabricante, que tenta colocar ali mecanismos também para a prevenção disso, né? Ju, quer fazer a pergunta para o IPT agora? Sim. Obrigada. Perguntando para o Dr. Fabrício e o Dr. Antônio, do ponto de vista do laboratório, qual é hoje o maior desafio técnico ao transformar um sistema robótico complexo em um plano de ensaio objetivo? A questão da delimitação do plano de ensaio, né, ela vem muito das informações que a gente recebe do fabricante. Por quê? Porque a partir do momento que o fabricante estabelece que o meu equipamento funciona com componentes A, B e C dos fornecedores X, Y, Z, aí você começa a sofisticar o seu plano de ensaio. E muitas vezes, no processo do plano de ensaio, as empresas e até o agente de certificação, né, a OCP, eles têm uma busca por otimização desse processo. Então, você busca sempre, como eu coloquei em alguns pontos da apresentação, o pior caso. Então, você vai trabalhar com o pior caso daquele cenário ou com o pior acessório, e aí você tenta rodar e realizar aquele ensaio no pior caso. Aí fica uma pergunta, né? Mas quem sabe qual é o pior caso? Né? Então, isso é um ponto importante, por quê? Porque isso vem da prática, isso vem do conhecimento que a gente adquire e o próprio fabricante também desenvolve. Né? Por isso que hoje, nesse cenário regulatório, eu diria que o ensaio do equipamento ele já nasce na concepção do projeto. Porque você imagina, você tem essa quantidade de normas, toda essa estrutura, se o pessoal que está desenvolvendo não pensar que ele tem um requisito normativo para atender, você inviabiliza o projeto.
Então, isso depende muito, né, na concepção desse plano de ensaio. Essa construção é feita para otimizar o tempo, otimizar o recurso e, mesmo assim, cobrir todos os requisitos de desempenho essencial e segurança, considerando os riscos associados ao equipamento. Então, é uma mistura complexa que vem. Em partes, é feito também com o auxílio da OCP, porque é fundamental, porque a OCP também é co-responsável nesse processo. O laboratório pode, sim, apoiar, né? Eventualmente complementar, ou quando você recebe um plano de ensaio que você percebe que, eventualmente, tem pontos que precisam ser complementados, você, como laboratório, como equipe técnica, você aponta e justifica. Então, é um processo dinâmico, eu diria, mas é mais ou menos esse o caminho. Bom, e complementando, né, eu acho que são poucos os laboratórios que conseguem ter a capacitação de integrar tudo isso, né? Além dessa questão da dificuldade entre os fabricantes e ter essa interação desde da concepção do projeto, o laboratório ele precisa, como eu comentei, né, na minha apresentação, ter dentro dele também integrado todas essas questões que o robô ele precisa, né? Não basta só a parte hardware, né? Então a questão do software, então as camadas de segurança, tudo isso daí tem que ser levado em consideração. E ainda a gente tem muito a galgar para se ter laboratórios altamente competentes, capacitados para isso. Obrigada. Acho que hoje é bastante desafiador, né, para as empresas fazer o projeto desde o início, pensando, acho que, em todas as esferas regulatórias, né, Anvisa, Inmetro, laboratório. Então, maravilha. E aí, perdão. E hoje, assim, a norma ela não cobre totalmente a interoperabilidade e a integração desses sistemas. Perdão, eu vou fazer. Quando a norma não cobre totalmente o cenário de interoperabilidade e integração de sistemas, como é que o laboratório constrói essas estratégias de ensaio junto com o fabricante? Considerando a questão da interoperabilidade, né, quando a gente constrói o plano de ensaio, você já tem que nascer essa construção a essa necessidade. Aí vem uma questão comercial, aí a gente tem uma questão pública também, que é um ponto importante, porque a gente tem um sistema de saúde enorme, a gente está querendo incluir novas tecnologias nesse sistema de saúde, mas a partir do momento que a gente constrói sistemas que não permitem uma diversidade, você traz dificuldades para esse processo, né? Então, é daí que vem toda essa necessidade, todo esse questionamento. É claro que o fabricante ele desenvolveu um produto, ele tem todo o direito, né, por ter feito isso, todo o custo desse processo, ele precisa trabalhar esse cenário, né? E aí vem uma questão pública, que às vezes a gente vê uma dificuldade. Eu tenho um equipamento super moderno, como é que eu trago isso para o eixo público, né? Por quê? Porque realmente ele acaba vindo com requisitos muito marcados e você não consegue trabalhar. Então, para nós, no contexto do ensaio, é complexo a gente definir a interoperabilidade se ela não vem na construção do plano. O que pode acontecer, aí a gente vai entrar no cenário de tecnovigilância, o centro de saúde X usou um endoscópio que não era adequado, ele conseguiu passar, né, todo o intertravamento que o fabricante desenvolveu e o paciente veio a óbito. E aí surge o problema. Puxa, qual o problema, né? É claro que, como o Anderson comentou, você já entra numa... Cara, você usou o que não era para usar, o problema é seu. Aí o hospital, não, vou me defender, vou fazer um ensaio com um laboratório para mostrar que esse equipamento era adequado, e aí você começa a criar elementos, né, para o processo. Então, eu acho que o ponto importante é entender esse sistema de aquisição e de compra, né, e perceber se na compra do produto existe essa possibilidade. Eu acho que isso é um ponto importante. Isso pode ser um diferencial de alguns produtos no mercado.
Eventualmente, até no primeiro momento, você tem uma tecnologia mais fechada, você observa uma possibilidade também de desenvolvimento de um negócio nesse sentido, e aí você também abre isso. Então, é muito difícil para o laboratório entrar nesse cenário. Você acaba entrando nesse cenário, infelizmente, num caso mais jurídico, um caso em que, olha, aconteceu um problema e agora a gente quer entender, não era para ser, mas foi. Então, é um cenário diferente do cenário regulatório. Eu acho interessante, né, essa questão do desafio da interoperabilidade, porque a gente tem exemplos, né, de questões, né, de tecnologias que entraram no mercado e não teve tão forte essa necessidade, né, de você ter a interoperabilidade muito bem mapeada, muito bem mensurada, né. Eu queria só citar um exemplo que eu tive, né, na minha vida no IPT, né, eu participei de processos quando entrou no mercado, eu sou da área de telecomunicações, quando entrou no mercado o HDMI, né, em que essa questão da interoperabilidade ela não foi mapeada no início. Isso acabou gerando uma enxurrada de processos judiciais em que os fabricantes jogavam para outros fabricantes. Então, por que o sistema HDMI não funciona? Aí os consumidores, né, buscavam direitos e os fabricantes jogavam para os outros fabricantes. Isso daí ficou uma briga interminável e parou lá para a gente auxiliar nessa questão, né, de tentar mapear qual que era o problema. Voltando agora para a gente, né, para a área da saúde, isso daí é fundamental. A gente não pode deixar que isso aconteça como aconteceu no passado. Muito obrigada. E aí, fazendo pergunta para o Dr. Anderson, do ponto de vista da Anvisa, quando a gente fala de sistemas robóticos, onde vocês veem os maiores desafios entre certificação em metro e registro sanitário? Alô? Bom, é sempre um desafio, claro, regular qualquer tipo de dispositivo, né, é um desafio. A parte de certificação eletromédica, eu acho que evoluiu bastante, está evoluindo, eu acho que vai evoluir mais, no sentido de garantir vários outros pontos. Na minha apresentação eu não coloquei, mas além tem a parte da Anatel, que é se o equipamento médico, se o robô utilizar telecomunicação, Bluetooth, Wi-Fi ou radiofrequência de telecomunicação, ele precisa ser o módulo de transmissão, ele tem que ser compatível e tem que operar nas frequências aqui do Brasil. Então, o módulo de transmissão precisa passar por um organismo certificador designado, por um laboratório acreditado, né, ao Inmetro. Então, até a recomendação, já existem OCPs, que a gente chama, OCP, Organismo Certificador de Produto, que a gente faz a certificação eletromédica, e os OCDs, que é organismos certificadores designados pela Anatel. O ideal é que seja feito todo o sistema num OCP, que é OCD também, que aí já vai fazer toda essa parte de compatibilidade eletromagnética. E a gente está, claro, acompanhando, aí, tentando acompanhar as tecnologias para tentar melhorar esse processo de certificação. Maravilha, muito obrigada. Eu vou voltar a palavra, então, para a Paty. Obrigada, Ju. Mi, aproveitando que a gente está com um importante agente aqui de transformação presente do seu lado, e você tem um slide que você mostrou sobre os principais desafios hoje regulatórios, mas se você pudesse escolher um item para avançar na agenda regulatória, qual seria? Que preocupação agora jogar isso na minha mão, né? Aproveita, você tem um agente do seu lado aí que pode ajudar. Então, eu acho que todo mundo aqui está falando a mesma coisa. E esse é o objetivo. É uma evolução regulatória de acordo com a evolução tecnológica. Para mim, o primeiro ponto a ser verificado aqui seria software. Software, inteligência artificial, toda essa parte que muda
todo santo dia. Então, até não dá para a gente usar Reliance praticamente com o robô, porque o que foi aprovado no Canadá, hoje já está obsoleto para a gente mandar aqui. A gente quer mandar a coisa mais atualizada possível. Então, eu falaria isso. Basicamente, a evolução regulatória puxada ali para o software, inteligência artificial. Tudo bem? Todo mundo gostou da minha resposta? Não vou apanhar lá fora? Alô, PCCP. Bom, então, entrando na parte de software, a 657/2022 trata de software independente, né? Independente. Lá a gente criou uma flexibilização que eu acho que até maior do que o PCCP, aquele plano programado de alterações, que a gente possibilita alteração de software 5.1, 5.2, 5.3, é responsabilidade do fabricante. Tem que resolver um bug, alguma coisa assim, alguma falha, é responsabilidade do fabricante. Ele pode fazer de imediato. Não precisa protocolar a alteração para a Anvisa. É responsabilidade do monitoramento do fabricante. Agora, esses softwares que já estão embarcados e que podem, por exemplo, uma versão de 5.1 para 5.2, pode interferir na funcionalidade, no desempenho do equipamento, aí cabe ao OCP avaliar se é necessário recertificar, reensaiar por certas cláusulas, né, de norma, as que forem impactar. Então, ele que vai avaliar se é necessária alteração ou não. Se impactar na certificação, precisa protocolar uma alteração junto à Anvisa com essa alteração do certificado. Se não impactar na certificação, não precisa protocolar. Tá? Então, essa é o que a gente... Não dá para a gente utilizar a mesma flexibilidade que a gente fez na norma específica de software. Mas aí cabe ao OCP a avaliação. Mas pode ser que a gente pense em alguma forma de incorporar nos softwares embarcados, né? Que esses alteram o desempenho do equipamento em si. Perfeito, obrigada pelo complemento. Até pelo nosso horário aqui, vou encerrar. A gente tinha mais algumas perguntas. Acho que essa é uma longa discussão que ela não encerra aqui. Acho que foi super produtivo, mas é uma jornada agora que a gente tem que continuar. A gente precisa continuar com essa discussão. Agradecer, Antônio, Fabrício, doutor Anderson, Emilene, pelo tempo de vocês, disponibilidade de vocês. E volto agora para o Márcio para encerrar. Bom, primeiro a gente queria agradecer Anderson e Milene, professores Fabrício Gentil, Paty, Ju. Acho que trazer esse tema tão complexo, né, com uma linguagem tão simples e de fácil entendimento, acho que foi essencial, primordial aqui para todo mundo, né? Acho que e também ver que é o alinhamento de todos, né, que todo mundo quer melhorar o nosso processo, né, busca soluções para isso. E também para melhor entendimento, enfim, convergência com o que está acontecendo no mundo afora, né? Então, acho que temos um assunto, fica um assunto para a próxima jornada, né? Para trazer atualizações. Acho que é um ponto importante, tem uma plateia, né? Um público muito bom aqui. E muito obrigado a todos. Obrigado.